Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar o Boletim Legislativo. Alunos do ensino médio técnico das escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo agora terão a oportunidade de trabalhar na área de formação e receber uma bolsa auxílio. Estudo mostra que 60% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. E ainda, 50 milhões de pessoas no país têm algum tipo de doença crônica. A gente abre o boletim com um balanço da sessão realizada pelos vereadores nesta terça-feira. Durante a 51ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realize serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Maior agilidade nas consultas e exames médicos também foram pedidos. Durante o Pinga-Fogo, o momento em que os vereadores apresentam questões partidárias e de interesse público, os principais temas abordados foram fiscalização, manutenção pública e garantia nos atendimentos da saúde. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Vamos falar de saúde? Quase um quarto da população do país, cerca de 50 milhões de pessoas, tem algum tipo de doença crônica. Os dados do IBGE evidenciam a necessidade de pensar políticas públicas de atendimento em saúde e, principalmente, prevenção. 6 anos atrás, Aníbal levou um susto. Estava no trabalho quando se sentiu mal. Ao procurar um médico, foi diagnosticado com hipertensão. Eu estava em sala de aula, mas eu não estava dando aula. E aí, de repente, eu comecei a passar mal. Tinha na empresa que eu trabalhava um aferidor, aí eu achei que era pressão baixa. E aí, para minha surpresa, não era pressão baixa, era pressão alta, estava dando 16/11. Para tratar a doença, o produtor audiovisual faz uso contínuo de medicamento e acompanha a pressão diariamente. Ele sabe que qualquer descuido pode agravar o quadro de saúde. Eu não tomo refrigerante, é muito difícil eu tomar refrigerante. Eu me forço a comer sempre saladas, sempre vegetais, tomo muito cuidado com a quantidade de sal, né? Isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Aníbal está entre os 50 milhões de brasileiros que convivem com uma doença crônica. A hipertensão é a mais frequente. Levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, feito com dados do Ministério da Saúde, mostra que 28% da população foi diagnosticada com a doença, mais frequente entre as pessoas com mais de 65 anos. Outros problemas crônicos que afetam a população do país são diabetes, asma e a depressão. A doença crônica é aquela que demora um tempo para se desenvolver, porque ela precisa de vários fatores e quando ela aparece, ela acompanha a pessoa até o final da vida dela. Então a pessoa passa a conviver com essa doença. Ela pode ser tratada, pode ser melhorada, pode precisar ou não de medicamentos, mas a gente não consegue mais a cura dessa doença. Ela faz parte da vida da pessoa a partir daquele momento. O estilo de vida das novas gerações tem favorecido o surgimento de doenças crônicas entre crianças e adolescentes. Hábitos alimentares inadequados, como o consumo de fast food e o sedentarismo, são fatores de risco para esses problemas. A família, ela é responsável pelos hábitos de vida que aquela criança e adolescente vai desenvolver. Então, ter a responsabilidade como pais de colocar na vida daquela criança hábitos que diminuam a chance dele ter essa doença. Então, combater o sedentarismo, combater a alimentação que não é devida. Alertas que a Associação Crônicos do Dia a Dia propaga através de campanhas. No site da entidade, é possível encontrar informações para conscientizar sobre os riscos dos maus hábitos e cuidados necessários com a saúde. Diretora da associação, Júlia sofre de esclerose múltipla, outra doença crônica, e afirma que a informação é o melhor remédio. A informação acaba entrando em todos esses âmbitos também, porque no momento que você convive com uma condição crônica, mesmo que você já esteja bem, né? Por exemplo, eu já tenho diagnóstico há mais de 9 anos, estou super bem,
Só que ainda assim eu encontro pessoas que às vezes não conhecem a minha condição, que às vezes têm até uma visão capacitista ou preconceituosa sobre alguns pontos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 75% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Em 2019, foram mais de 1 milhão de óbitos, mortes que poderiam ter sido evitadas com hábitos de vida saudáveis. Manter um estilo de vida saudável com acompanhamento médico para, se aparecer alguma doença, fazer o correto segmento. Então, esses hábitos levam as pessoas a evitarem as doenças crônicas ou, para aqueles que já possuem doenças crônicas, fazer com que elas causem o menor prejuízo possível nas suas vidas. Pensar políticas públicas de prevenção é outro caminho para reduzir o número de casos. Recentemente, o governo federal criou o Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Crônicas, celebrado todo dia 10 de dezembro. Essa institucionalização, ela fomenta esse debate em espaços públicos, espaços que a gente precisa trazer esse tema, espaços parlamentares, espaços relacionados com advocacy e políticas públicas que conseguem, né, dar um gás e dar uma visibilidade para que essas pautas sejam cada vez mais trazidas e fomentadas nesses espaços também. As doenças crônicas não têm cura, mas podem ser controladas. Aníbal aprendeu a conviver com a condição e hoje reforça a atenção com a saúde. Você levanta e dorme sabendo que você é um hipertenso. Então, você vai, por exemplo, água. Eu me hidrato muito mais do que eu me hidratava antes. Virei amigo da minha hipertensão, né? Então, assim, eu tenho um aferidor, eu uso o aferidor constantemente. Eu não vou dizer para você que eu uso todo dia, né? Mas se eu sinto que o meu corpo está dando alguma variação, eu já vou lá e já faço a aferição para ter certeza de que está normal. E chegou a hora de abrir espaço para falarmos de empreendedorismo. Criar um negócio com o propósito de gerar impactos positivos na sociedade tem ganhado cada vez mais espaço. E é possível, claro, obter lucro a partir de soluções que atendam critérios de sustentabilidade e responsabilidade social. Olá, eu sou Paulo Cereda, gerente do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. Nós vamos falar sobre empreendedorismo de impacto. Nós vivemos num ambiente de equações complexas de sociedade. Por exemplo, produzir mais alimentos sem aumentar a fronteira agrícola e preservando a natureza, preservando a água, otimizando o uso da água. Por exemplo, locomoção urbana, mobilidade urbana, poluindo menos e tornando mais otimizados os deslocamentos. São equações complexas da humanidade que requerem novas soluções criativas que envolvam tecnologia e que envolvam novas ideias. E isso é o empreendedorismo de impacto. Pensar em novidade que solucione problemas antigos ou novos problemas e que melhorem a sociedade, o ambiente onde a gente vive. A chegada das redes digitais promoveu mudanças de comportamento, isso ninguém tem dúvida, né? As plataformas têm influenciado, inclusive, os hábitos de leitura. Um estudo mostrou que 60% dos brasileiros estão longe do universo dos livros. Nessa livraria, o trabalho para atrair novos leitores é constante. Os livros mais procurados estão logo na entrada. Um pouco de cada gênero, religiosos, literatura oriental, autoajuda, tudo para chamar atenção. A livraria ela sempre tem um cuidado, né, de acompanhar o que está bombando no TikTok, por exemplo, no Instagram, os filmes. Muitas crianças interessadas, às vezes não só em livros assim de leitura, mas em livros de atividade, de colorir, né? Por aqui, o gerente afirma que o público mais frequente é formado por jovens de 16 a 23 anos. Na maioria das vezes, estão em busca de literatura infanto-juvenil. A gente registrou 1% de aumento comparado ao ano passado e na questão de faturamento 13%, mas nessa loja em particular a gente teve um crescimento de 7% nas vendas. Os resultados alcançados por aqui vão na contramão do que acontece em livrarias pelo Brasil. Nos últimos anos, o setor passou por desafios.
Segundo o levantamento da Associação Nacional das Livrarias, 30% das lojas fecharam entre 2013 e 2023. Mudança também no número de leitores. Uma pesquisa da Preply, plataforma de aprendizado de idiomas, revelou que 60% dos brasileiros estão distantes do universo dos livros. Hoje em dia, a disputa pela atenção das pessoas é cada vez maior. E nessa competição, o entretenimento digital é visto como um forte adversário do livro. Séries, filmes e jogos são obstáculos para o surgimento de novos leitores em 35% dos casos. Mas a maior concorrência ainda é com a rede social, preferência de 58% das pessoas. Para a diretora executiva do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, a avaliação do cenário exige um mínimo de coerência. Plataformas que disputam interesse também podem ser vistas como ferramentas para novos leitores. Então, por exemplo, nada impede de você apresentar uma narrativa por meio de um filme, de um seriado, e depois chegar na leitura. Mas são habilidades diferentes. Você tem que saber que você está fazendo isso. A intencionalidade é importante. Então, eu acho que essas conversas, elas acabam sendo importantes, elas acabam sendo boas. Conversas entre as mídias, conversas entre o que está rolando no Instagram, o que está rolando no TikTok, o que a gente vê na livraria. A dona Elisete nunca se distanciou dos livros. É uma leitora dedicada. Recentemente encontrou uma forma de ampliar o conhecimento proporcionado pela leitura e passou a integrar um clube do livro. A gente fica o mês lendo e depois esperando para imaginar o que os outros vão pensar no mesmo livro. E realmente é uma paixão. Esses são só alguns membros do clube. Ao todo, são 25 pessoas que se reúnem uma vez por mês aqui na Unesp. A Larissa participa há alguns anos e já viveu experiências incríveis. Foram 3 autores que vieram participar, né, com a gente aqui, da discussão, do debate, e foi super enriquecedor, importante, porque eles trouxeram o processo ali criativo deles, né, o que levou eles a escrever, a se tornarem autores. Eram todas as pessoas que têm outras profissões, né, então acho que trouxe um universo aí diferente para a gente, agregou na nossa compreensão e foi super importante. E novos participantes são sempre bem-vindos. O encontro ele é aberto a toda a comunidade. Tem pessoas da comunidade externa, temos alunos, docentes, funcionários ativos e aposentados. E as pessoas lêem o mesmo título, se reúnem, faz a discussão daquele título, né, daquela leitura. E a gente tem vários pontos de vista, tem uma discussão bem gostosa. Por isso, a relação atual das pessoas com os livros não deve ser vista com pessimismo. A diretora executiva do CENPEC afirma que eles são mais um sinal de mudança na realidade da educação no país, que já viveu momentos mais críticos no passado. Se você entender que no Brasil há 30 anos a definição do que era uma pessoa alfabetizada era que ela era capaz de escrever o próprio nome, e hoje uma pessoa alfabetizada é capaz de escrever um pequeno texto, é capaz de ler um pequeno texto, a gente teve um avanço na escolarização da população muito significativo, um acesso à informação também muito significativo. Agora, insistir na habilidade de ensinar a ler um texto mais longo, mais exigente, que você vai levar um tempo para ler, que não é imediata aquela informação, que é um texto resistente, né? Exigente nesse sentido. Assim. Eu acho que é um caminho prioritário dentro da educação. A escola não pode abrir mão disso. Pois é, seja no livro físico ou no digital, o importante é sempre incentivar a leitura. Um hábito que deve ser estimulado pela família e educadores desde a infância. Por aqui, o gosto pela leitura foi introduzido bem cedo e de forma natural na vida da Liz. A Poliana desenvolveu o hábito de ler na filha a partir da rotina diária em casa, um cuidado que fez diferença. Quando ela era bebê, nós líamos para ela depois do almoço, antes de dormir, sempre um pouquinho e muito antes dela aprender a ler. E isso foi aprimorando e quando ela começou a alfabetização, ela foi pegando gosto pela leitura e isso continua até hoje. Ela lê depois do almoço e depois da janta, sempre um pouquinho, 20 minutinhos,
e todo mundo da casa tem esse hábito. A partir das leituras diárias, a Liz está ampliando o repertório de palavras. Passou até ler livros maiores, com mais páginas. A rotina de leitura mudou na vida da Liz, questão de criatividade, vocabulários, concentração. Isso tudo... Livros maiores. Livros maiores. A leitura na infância pode ser o diferencial para manter esse hábito nas próximas gerações. Um estudo mostrou que 71% das pessoas que foram estimuladas a ler quando criança passaram esse costume para os filhos. Só que essa não é a realidade de todo o país. 55% dos lares brasileiros não incluem a leitura na rotina de atividades familiares e apenas 25% dos pais leem diariamente para os filhos. E os pais devem garantir aos seus filhos o acesso a livros físicos, em vez de limitarem a telas. Embora as versões digitais sejam úteis, os livros físicos proporcionam o desenvolvimento cognitivo a partir da experiência visual e também tátil dos livros. E a tarefa de cultivar o hábito da leitura deve ser construída no trabalho conjunto entre pais e o ambiente escolar. Só que esse processo enfrenta desafios. No Brasil, apenas 3 em cada 10 escolas públicas possuem biblioteca. Nesta escola particular de São José, além da biblioteca, o momento da leitura para os alunos também é levado para a sala de aula, como conta a Maiara, professora. Nós temos também o momento da leitura compartilhada. As professoras fazem escolhas de livros literários interessantes e que precisam de um leitor mais experiente. E aí cada criança tem esse mesmo livro e aí a gente lê todos juntos, a leitura de um mesmo livro. E nós temos também a leitura 10, que seria 10 de 10 minutos, e todos os dias, após o intervalo, as crianças têm 10 minutos contemplados na rotina para ler o que elas quiserem. A Maiara é especialista em literatura e afirma que o contato com livros físicos melhora a memória e a criatividade das crianças. Nós ampliamos o nosso repertório de mundo, o nosso vocabulário, conhecemos novos estilos de narrativas. E para além de todos esses benefícios, é importante salientar a leitura por prazer, ler por ler. Para essa neuropediatra, o gosto pela leitura começa a ser desenvolvido já na gestação, quando a mãe lê para o bebê. Ela também defende a substituição das telas pelos livros. A exposição precoce aos celulares, TV e computador pode ter um impacto negativo no desenvolvimento infantil. Além de ser muito precoce, criança menos de 1 ano já tendo contato com tela, é por um tempo muito prolongado. E isso está trazendo um prejuízo muito impactante no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento cerebral das crianças, trazendo essas consequências de problemas de comportamento, ansiedade, depressão, irritabilidade, entre diversos problemas. Quando você lê para uma criança, você está ativando diversas áreas cerebrais, proporcionando o aumento das redes neurais. Com isso, a criança ela vai ganhar mais habilidade de comunicação, aprendizado, resolução de problemas, concentração, atenção. São diversas áreas cerebrais que são ativadas no momento da leitura. Ou seja, resumindo, a criança fica mais inteligente quando você lê, quando você ensina a criança a ler. Alunos do ensino médio técnico das escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo agora terão a oportunidade de trabalhar na área de formação e receber uma bolsa auxílio. O objetivo é facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Marvin Pinho. Tudo bem, Marvin? Boa tarde para você. Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o boletim. Olha só, estudantes do ensino médio de escolas estaduais poderão trabalhar nas áreas de formação técnica
e receber bolsa. O valor pode chegar a até R$1.000, daqui a pouco a gente explica como funciona essa questão do valor. O programa é o Bolsa Estágio Ensino Médio, ele foi aprovado recentemente, agora em agosto, pela Assembleia Legislativa, e quem vai tirar as nossas dúvidas do que a gente tem de informação até agora é o dirigente regional de ensino, Marcos de Moura Albertin. Marcos, primeiramente, boa tarde. Esse processo todo ele vai ser feito por meio de edital, né? Agora, lei aprovada, o governo vai lançar um edital, é isso? Boa tarde, Marvin. Exato. Agora, os responsáveis pela pasta irão normatizar por meio de edital para as parcerias com as empresas privadas. Interessante essa questão do normatizar, que o senhor comentou, que ainda tem algumas coisas que vão ser definidas, né, no andamento desse processo. Mas a gente já tem alguma previsão para começar? Nós já temos a previsão para o início, agora no final de 2024 e início de 2025 também. E Marcos, já sabemos quantos alunos e quais cursos vão ser contemplados? As bolsas serão oferecidas para 5.000 alunos, com expansão até 30.000 alunos durante o período. E nós temos também a oportunidade dos cursos que são da área técnica. Então, todos os cursos da área técnica profissionalizante poderão também participar da Bolsa Estágio. E há uma definição quanto a valor, a gente falou de até R$1.000, né? Mas tem outros cursos que terão outros valores? A partir de R$650 o início desse valor, até R$1.000 para as áreas de tecnologia. E vai ser necessária uma inscrição? Já se tem uma ideia de quantos alunos são elegíveis hoje aqui em São José, por exemplo? Em São José dos Campos, nós temos um total de 1.076 alunos elegíveis. As inscrições serão normatizadas por meio dos editais que serão publicadas pela Secretaria da Educação. Mais informações a gente vai ter com o passar do tempo, na medida em que essas normativas saírem, né? Exato. No site da Secretaria da Educação, no site da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, estarão todas as informações para a inscrição dos estudantes. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Fran. O pessoal pode acompanhar as informações, aonde ele comentou ali, onde o pessoal vai ter ali as últimas atualizações para ficar por dentro, mas é claro que a gente traz mais informações também aqui na TV Câmara, no Boletim Legislativo. Volto com você. É isso aí, Marvin. Muito obrigada, viu, pelas informações. E se você está em busca de emprego, a gente apresenta agora as vagas disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de eletricista, ajudante de embalador, armador de ferragens na construção civil, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de barman, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar técnico de refrigeração, babá, caseiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, conferente de controle de produção, consultor, corretor de imóveis, cozinheiro, eletricista, eletricista de instalações, encanador, encarregado de obras, encarregado do setor de embalagem, esteticista, manicure e pedicure, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de empilhadeiras, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de motosserra, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, padeiro, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista atendente, repositor de mercadorias, representante comercial autônomo, serralheiro, serralheiro industrial, servente de obras, técnico de manutenção elétrica, técnico de operação eletrotécnica, técnico em segurança do trabalho, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, tratorista agrícola, tratorista operador de roçadeira, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor pracista. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza e operador de telemarketing.
Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Como será que fica o tempo na tarde de hoje e amanhã, hein? Vamos ver na previsão. Hoje, quarta-feira, o dia promete ser mais quente do que ontem, com o sol aparecendo o dia todo. Durante a tarde, há chances de chuva, e a máxima esperada é de 25, a mínima será de 13. Amanhã, quinta-feira, também será dia de muito sol, com nuvens durante o período da tarde. A máxima esperada é de 30 e a mínima de 14. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um beijo, tchau, tchau.